A empresa que faliu ensinando pessoas a enriquecer. O caso Eike Batista e o colapso do Império X. Em 2012, um homem dizia ao Brasil inteiro como ficar rico. Ele deu palestras, escreveu livros, apareceu em capas de revista. E enquanto ele ensinava o Brasil a investir, as próprias empresas dele estavam indo para o buraco. Eu estou falando de Eike Batista, o homem que um dia valeu 34 bilhões de dólares e depois valeu menos que o seu celular. Vamos começar do início, porque para entender a queda, você precisa entender o tamanho do castelo. Eike Batista não era um empresário comum. Era o tipo de cara que chegava de helicóptero e sabia o nome do piloto, porque era dele. Em 2012, a fortuna dele era estimada em 34,5 bilhões de dólares americanos. Para você ter noção do absurdo, se você gastasse R$1 milhão por dia, levaria mais de 190 anos para acabar com essa grana. O grupo dele se chamava Grupo EBX. E dentro dele existia um conjunto de empresas listadas na bolsa que ficou conhecido como as empresas X. OGENX, petróleo. MMX, minerio. OSX, plataformas marítimas. LLX, logística. MPX, energia. Parece um cardápio de horror, não é? 5 letras, 5 empresas, 5 bombas relógio. No pico, só a OGX valia mais de 70 bilhões de reais. E os investidores comuns, você, eu, a sua tia que acabou de aprender a mexer no home broker, estavam comprando essas ações achando que iam enriquecer junto com o Eike. Afinal, se o cara é o 8º mais rico do mundo, ele sabe o que está fazendo. Certo? Certo? O problema com impérios é que eles costumam ter rachadura bem antes de desabar. E as rachaduras do Império X eram visíveis para quem soubesse onde olhar. Lição número 1 de hoje. Aprenda a ler os indicadores certos. A OGX, empresa principal do grupo, tinha um problema clássico: dívida altíssima e geração de caixa próxima de zero. O índice dívida líquida sobre EBITDA dela era inútil de calcular, porque o EBITDA era negativo. Pera, deixa eu traduzir isso para o ser humano comum. Imagina que você abriu uma lanchonete. Você pegou emprestado R$500 mil para reformar, comprar equipamento e contratar funcionários. Até aí, normal. E dívida de crescimento, boa. Agora imagina que você está gastando mais do que vende, todo mês, há 2 anos, e continua pedindo emprestado para pagar a conta de luz. Isso é o que estava acontecendo com a OGX, só que em vez de lanchonete, eram plataformas de petróleo. E em vez de R$500 mil de dívida, eram bilhões. E as pessoas continuavam comprando as ações, porque Eike aparecia na televisão sorrindo. Em abril de 2013, a OGX emitiu um comunicado ao mercado dizendo que seus campos de petróleo eram menos produtivos do que o esperado. Muito menos, tipo, quase nada. Foi o equivalente financeiro de você chegar em casa, abrir o cofre e descobrir que alguém substituiu todo o dinheiro por recorte de jornal Sabor Dinheiro. A ação despencou 30% em um dia. 30% em um dia. Quem tinha R$10 mil investido acordou com R$7 mil, sem fazer nada de errado. Só confiar no Eike desgraça. Quando um dominó cai, os outros não demoram muito. A OGX não conseguia pagar as plataformas marítimas que tinha pedido para a OSX construir. A OSX entrou em crise. O LLX parou de receber. O MMX não tinha dinheiro. Era um ecossistema de empresas que dependiam umas das outras, e todas dependiam de um fluxo de caixa que nunca chegou. Em outubro de 2013,
A OGX pediu recuperação judicial. Era a maior falência da história do Brasil até então. A fortuna de Eike Batista, que tinha sido de 34,5 bilhões de dólares americanos, estava agora negativa. O homem tinha mais dívida do que patrimônio. Negativa. Como nota de matemática de aluno que não foi em nenhuma prova. E os investidores comuns? Os que tinham comprado a GX3, MMX3, OSX3 acreditando na história? A maioria perdeu quase tudo. Alguns perderam mais do que tinham investido, por causa de operações alavancadas. Teve gente que pegou empréstimo para comprar a ação da OGX. Pensa comigo. Você pega R$20 mil emprestado no banco, compra a ação. A ação cai 99%. Você fica sem a ação e ainda deve o empréstimo, com juros. O mercado não tem pena. O mercado não liga para o seu sonho. O mercado é apenas números, e os números sempre dizem a verdade, se você souber ler. Ok, agora vem a parte que importa. Porque eu não estou aqui só para contar história de terror. Estou aqui para você nunca ser o personagem da história de terror. 3 lições do caso Eike Batista que você precisa guardar. Primeira, dívida boa versus dívida ruim. A OGX tinha dívida enorme e produção quase zero. Quando uma empresa se endivida para crescer e o crescimento não vem, a dívida vira uma âncora. Sempre pergunte: essa empresa está se endividando para expandir ou para sobreviver? Segunda, fluxo de caixa não mente. Lucro no papel pode ser maquiado. Fluxo de caixa operacional é muito mais difícil de falsificar. Se a empresa tem lucro, mas não gera caixa, alguma coisa está errada. Terceira, nunca invista em narrativa. Você não compra o sorriso do CEO, você compra os números por trás do sorriso. Eike era um vendedor brilhante. Os números eram péssimos. E os números ganharam. O mercado sempre pune a ilusão. Às vezes demora, mas sempre pune. Eike Batista foi condenado posteriormente por manipulação de mercado e uso de informação privilegiada. Em 2017 foi preso. Em 2019, chegou a um acordo com a justiça. As empresas do Grupo X hoje ou faliram ou foram vendidas por uma fração do valor original. E os investidores? A maioria nunca recuperou o que perdeu. Essa é a Bolsa de Horrores, onde os monstros usam terno, as vítimas têm CPF e os finais felizes são para quem aprendeu a ler os números antes que os números lessem você. Se você quer aprender a ler esses números, os indicadores, o tipo de dívida, o que é saudável e o que é uma bomba relógio, comenta aqui embaixo. Próximo episódio sai na semana que vem. Eu sou a Bolsa de Horrores e o mercado nunca dorme.